Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração. Desculpa aqui o cenário, é porque eu não estou em casa, tá? Estou gravando aqui num estúdio improvisado, mas não vou deixar de trazer pra vocês todas as informações do Botafogo no dia de hoje. Então quero pedir já seu like, que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, que você chega junto aqui com a gente, né? Chegue junto aqui com a gente, somando no canal Fogão do Meu Coração, porque hoje tiveram muitas notícias, o Gustavo já trouxe aí na parte da manhã, e você sabe que a gente aqui, independente de onde estivermos, sempre vamos atualizar vocês de tudo que acontece no nosso glorioso. Então, senta o dedo nesse like que eu vou falar sobre o Botafogo. Vem comigo porque hoje tem muita notícia importante. Ó, vou até abrir aqui no minha aba aqui, na minha colinha. Você vai ficar olhando hoje você vai ficar olhando minha carinha, tá? Não consegui botar na tela aqui porque, como eu falei, estou num estúdio aqui improvisado, mas eu vou falar para vocês tudo que está acontecendo no nosso glorioso. A primeira notícia é que o Botafogo empatou no futebol feminino contra o Atlético Mineiro, tá? No Brasileirão Feminino. O Botafogo empatou por 1-1 neste sábado no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A Mayara Vaz foi quem abriu o placar com um golaço de bicicleta, mas o Botafogo acabou aí empatando o jogo. O próximo compromisso do futebol feminino é na quinta-feira contra o Flamengo no estádio Luso Brasileiro, aquele mesmo da Portuguesa, tá? Passando agora já pro futebol masculino, para reforços, para tudo que envolve o futebol masculino do nosso glorioso, o Igor Jesus, que tá aí pra chegar, né, tá aí pra ser opção ao Tiquinho, a gente que tá com pouca opção ao Tiquinho, tá realmente uma situação muito ruim em relação ao Tiquinho Soares, cara. Ele vai ficar um tempo fora e a gente tá sem jogador para substituir. O Igor Jesus, ele fez o gol da vitória do Chabal Al-Ahly sobre o Al-Ain, tá? Mais uma vez o Igor Jesus está aí fazendo gols, está aí consolidando, né, como se consolidando como um dos maiores atacantes da Arábia e está a caminho do Botafogo. Inclusive, ele recebeu assédio aí de clubes árabes, cara, bastante assédio de clubes árabes. O Botafogo bancou a contratação dele mesmo assim, ele já assinou um pré-contrato. Então ele só não vem pro Botafogo se ele pagar uma multa aí absurda. Então o Igor Jesus fez mais um gol e deve sim se encaminhar para o Botafogo, né, nos próximos meses. Esse é o que o contrato ali diz. E deve sim ser um bom substituto aí, um ótimo reserva para o Tiquinho, tá? Ele é o segundo colocado na competição, o time dele, né, com 43 pontos, 9 a menos que o líder, tá? Que o líder, que é Al-Ahly, tá? Acho que é assim que se pronuncia. Aos 23 anos, o Igor Jesus já assinou o pré-contrato com o Botafogo e é aguardado no meio do ano. Ele poderá atuar a partir de julho, tá bom? Ele começou a partida no banco, mas mesmo assim, ele fez um gol 1 minuto após ele entrar. Então o cara, né, o cara fede a gol. Falando um pouquinho sobre o John Textor, ele vai tentar suspender o julgamento do STJD, tá? Ele foi suspenso por 45 dias, já cumpriu 28, e ele vai ter mais um julgamento pela frente dia 6 de maio, desta vez por não ter apresentado ao tribunal provas sobre manipulação de resultados. Entretanto, o acionista da SAF foi ao STJD na última semana e apresentou documentos como relatórios da Good Game. Além disso, solicitou instauração de inquérito. Assim, ele tenta suspender este processo. Vamos falar aqui o que o advogado dele disse, tá? Abre aspas. A discussão é mais profunda, é sobre a essência que ele trouxe. Será que é preciso criar um protocolo para criar as denúncias de manipulação que ele trouxe? Como dirigente de uma entidade esportiva toma conhecimento dessa denúncia? A justiça esportiva tem capacidade de fazer um inquérito profundo? Não tem. É preciso criar ferramentas para a justiça agir, para que o dirigente possa se manifestar. Acho que a discussão é mais profunda aqui. Não tem vitória nem derrota. Todos buscamos um bem comum, que é o futebol, disse o advogado aí do Texto. O Texto foi multado em 100 mil e ele pegou uma suspensão aí de 45 dias, né, das quais ele já cumpriu 28. Agora, nesse novo julgamento, ele pode ser multado em mais, pode receber até 2 multas de 100 mil, ou seja, chegando aí no montante de 200 mil, e uma suspensão de 90 dias até 1 ano. Então, realmente está difícil pro John Textor, né, brigar contra o sistema é bem complicado, né? Eu sei disso, enfim, é bem complicado. Então ele vai ter mais um julgamento aí e vamos ver qual será a decisão aí desse julgamento lá em maio. O advogado dele considerou positivo o primeiro julgamento que ele recebeu, né? A primeira suspensão que ele recebeu. Ele conseguiu fechar em 45 dias, já tendo cumprido 28, né? E 100 mil de multas. O advogado dele considerou positivo esse desfecho e espera um desfecho aí mais positivo ainda no próximo julgamento. E aí eu quero saber de vocês, cara, o que vocês fariam aí? O que vocês acham dessas punições ao John Textor? O que vocês fariam se fosse o John Textor? Você acha
que esse modo de John Textor agir é o correto, não é, então me ajuda aí a entender o que a torcida do Botafogo está achando sobre o John Textor. Falando um pouquinho sobre o basquete, o Botafogo acabou de perder aí, perdeu ontem, né, o segundo jogo contra o Flamengo e acabou sendo eliminado da NBB. Como vocês sabem, o basquete esse ano foi montado meio que às pressas ali, né, foi uma data muito curta, o Botafogo não conseguiu montar um time tão competitivo assim, e só de ir para os playoffs já foi uma tremenda vitória, né, então assim, ele acabou perdendo pro Flamengo, pegou um dos melhores times da competição. Então, infelizmente, esse ano o basquete foi desse modo. Na próxima temporada, esse ano não, né? Na próxima temporada, o Botafogo deve melhorar ainda mais o time de basquete e conseguir resultados melhores. Falando um pouquinho sobre o clássico, o Botafogo deve ter a volta do Danilo Barbosa e o Eduardo deve continuar no ataque contra o Flamengo. Tá? O técnico Jorge terá seu primeiro clássico neste domingo, dia 28/4, e o Botafogo deve ir a campo com John, Damian Soares, Lucas Schalter, Bastos e Hugo, Danilo Barbosa, Tietê, Luiz Henrique, Eduardo, Júnior Santos e Savarino. Lembrando que o Jefinho deve ficar no banco pro Savarino, o Marlon Freitas talvez entre no lugar do Tietê, depende muito das condições físicas de ambos, e o Alexander Barbosa vai ficar no banco pro Bastos, né? O Eduardo vai continuar fazendo a função ali do falso 9, né? Vai continuar meio que substituindo o Tiquinho, e o Danilo Barbosa talvez recupere a titularidade, que já vai poder ter a volta dele. O John foi mantido como titular. Bom, um time que dá para disputar de igual para igual com o Flamengo. Mesmo ainda com alguns poucos desfalques, mas já começa a montar um time aí que deve ser titular esse ano. Como eu falei, falta um lateral esquerdo, inclusive o Cuiabano pode estar disponível para o Clássico, mas não deve ser titular, obviamente. Então falta ainda um lateral esquerdo mais consolidado do que o Hugo e do que o Marçal, a gente aposta no Cuiabano. Falta ainda um zagueiro mais consolidado, né? Apesar que o Lucas Schalter e o Bastos têm se encontrado, mas assim, a gente sente a falta desse zagueiro mais experiente. E falta um atacante reserva para o Tiquinho, para ter que ficar improvisando o jogador, como estamos improvisando o Eduardo, né? Mas a princípio, o time que vai a campo é esse, e tem todas as condições de vencer ou empatar, enfim, fazer uma boa partida contra o Flamengo. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Como eu falei, um videozinho improvisado aqui. Não estou em casa, passando os dias fora do Rio, então dá pra ver até no quarto que eu tô aqui, a cama aqui atrás, enfim. Mas não poderia deixar de trazer para vocês essas informações sobre o nosso glorioso. Amanhã já estarei de volta no Rio e vou trazer toda a cobertura para vocês no Clássico, assim como o Gustavo vai para o Clássico gravar vlog, enfim, vamos trazer toda a cobertura para vocês e vamos atualizando vocês de tudo que acontece no Botafogo. Por enquanto é isso, decisão do Textor, palavras do advogado dele, a provável escalação para Botafogo e Flamengo, resultados no feminino, resultados no basquete. Então, por enquanto nessa tarde foi isso. Qualquer momento traremos mais notícias para vocês. Lembrando para vocês entrarem no nosso site fogãodomeucoração.com.br, porque lá tem tudo, tá bom? Tem tudo que vocês precisam saber sobre o Botafogo. E se inscrevam no canal, a qualquer momento aqui a gente volta em vídeo para atualizar vocês também, tá bom? Fico por aqui, meu nome é Gabriel, foi um prazer trazer para vocês nesse vídeo aqui mais cara a cara, né, mais improvisado. E amanhã voltamos com mais informações sobre o Botafogo. Valeu, um grande abraço, tamo junto.